Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Evangelho de Mateus. O Senhor nos deu uma direção de ministrarmos sobre um jovem rico, irmãos. Sobre um jovem que precisava conhecer mais profundamente aquilo que Deus tinha para ele. Eu queria que você abrisse comigo e nós vamos acompanhar juntos aqui. Mateus 19, versículo 16. Diz assim: E este, aproximando-se dele, o jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa falar comigo, que o Senhor possa nos ministrar nessa noite, porque Ele está no controle. Irmãos, esse texto fala de um jovem que se aproxima de Jesus, cheio de convicções que não fizeram diferença, mesmo ele dizendo que guardava mandamentos. Se você escorrer no Novo Testamento, você vai ver muita gente chegando perto de Jesus e fazendo perguntas, tentando se justificar, tentando mostrar de um jeito ou de outro que o que elas faziam estava bem, a maneira como elas andavam não precisava de acontecer mais nada, porque enfim elas guardavam mandamentos. E a Bíblia diz que esse moço chega, irmãos, de uma maneira toda fechada, de coração endurecido, já convicto de que ele guardava mandamentos e que talvez o que mais ele precisasse fazer. E que a gente observa aqui, irmãos, é que esse moço, ele conhecia os mandamentos através da letra e não passava disso. Ele conhecia muito bem a letra, ele conhecia muito bem tudo aquilo que Jesus falou: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele responde ao Senhor e diz: olha, Senhor, eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6, que diz assim: 1 João capítulo 2, versículo 3: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve andar também como ele andou. E eu queria que você fosse também em Tiago capítulo 1, versículo 22, e diz assim: E sede cumpridores da palavra e não somente os ouvintes, ensinando-vos com falsos discursos, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo, se esqueceu de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo toda a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Irmãos, eu tenho falado uma coisa: a excelência do conhecimento bíblico na minha vida é quando eu obedeço. Esse moço conhecia bem o que estava escrito nos mandamentos, mas diz aqui que quando Jesus pede algo a ele relacionado ao mandamento, que era amar ao próximo como a si mesmo, guardar ali o que Deus queria, e o Senhor pediu que ele vendesse tudo que ele tinha e que ele distribuísse aos pobres e seguisse a Jesus. Irmãos, ali se revela o quanto aquele moço conhecia a letra, mas o coração dele não estava disposto. Deus está mandando dizer para você nessa noite: nós que conhecemos, nós que dizemos que sabemos, irmãos, as nossas atitudes são a maior revelação, prova o maior nível de revelação do nosso conhecimento. Se você quer provar o seu conhecimento, as suas atitudes vão mostrar isso. Não é o que você conhece na letra, não é o que você leu, não é o que você ouviu, mas é o que você está vivendo, é o que você está fazendo, que está provando o nível do seu conhecimento. Quantos dizem: olha, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, portanto eu não preciso mais de nada. Irmãos, a primeira coisa que aquele jovem precisava era de libertação. Ele tinha um conhecimento teórico, mas não estava liberto. Quantos dizem ter conhecimento, mas não estão libertos? A libertação daquele moço, irmão, seria dentro do coração dele, seria dentro da sua alma. Ele jamais conseguiria cumprir o mandamento que ele disse que guardava, se o coração dele não tivesse liberto. E aqui prova claramente, quando o Senhor diz assim: olha, vai e vende tudo que você tem, distribui aos pobres e vem e segue-me. E a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente ele abaixa a cabeça e sai. Ele sai entristecido. Ele não consegue suportar a realidade daquele mandamento. Porque, irmãos, é muito fácil eu falar um mandamento para você, eu esperar de você. Mas a maior vitória na minha vida, na sua vida, é quando eu primeiro sou mudado por esse mandamento. Se você quer ver um mundo mudado, se você quer ver pessoas mudadas, se você quer ver pessoas transformadas, deixa o mandamento mudar você e a mim primeiro. Se eu não tiver mudado, meu irmão, as palavras que saíram da minha boca serão meras palavras, porque aquele que está em Cristo tem que andar como ele andou. Amém? Então a excelência do conhecimento bíblico na minha vida é quando eu obedeço para mim mesmo primeiro. Meu irmão, quando você obedecer, quando eu obedecer, quando eu viver o mandamento, a palavra, tudo que sair de mim vai atingir o próximo. O meu testemunho vai ser um exemplo que vai tocar naquela pessoa. A maior pregação, a atitude que você pode ter é o seu testemunho. Então, meu irmão, deixa a primeira palavra trabalhar em você. Quantos perguntam: pastor, por que eu não vejo meu marido? Às vezes eu não vejo certas situações acontecerem, eu não vejo certas mudanças. Ô meu irmão, se você tiver mudado, a glória de Deus vai se manifestar em você. Se você estiver cheio de obediência, se você estiver cheio de santidade, isso vai fluir de você e vai atingir o próximo. Como tem sido a manifestação da palavra no seu testemunho? Será que você tem vivido? Será que você tem demonstrado isso? Será que pessoas podem olhar para mim e para você e dizer: vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus? Esse moço, irmão, chegou querendo ouvir de Deus aquilo que Deus não tinha para dizer para ele. O Senhor diz para ele assim: olha, se você quer ser perfeito, vai e vende o que você tem. Nós observamos logo no primeiro capítulo que ele diz: Senhor, que bem eu farei. E depois ele diz: Senhor, eu tenho guardado tudo. E o Senhor começa então, irmãos, a confrontar tudo aquilo que ele estava falando. Você pode ver aí no versículo 21, abra comigo Mateus 19, 21, diz assim: e disse-lhe: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ele queria ouvir de Jesus que ele estava pronto, que ele estava apto e que ele estava perfeito. E o Senhor prontamente diz para ele: se você quer ser perfeito, então cumpre isso nas suas atitudes. Irmão, Jesus não queria ouvir da boca dele, Jesus queria ver nas atitudes dele. O que marcaria ali, irmãos, a grande transformação daquele jovem era se ele correspondesse ao que Jesus pediu a ele. E a Bíblia diz que quando Jesus libera essa palavra para ele, ele abaixa a cabeça e sai triste. Ele não responde, ele mostra
nas nossas convicções, nas nossas maneiras de agir, no nosso jeito, e achamos que está tudo bem. Jesus fez, ele ouviu que faria diferença para Deus. Jesus queria renúncia. Irmão, renunciar é abrir mão daquilo que está impedindo a minha intimidade com Deus. Renunciar é abrir mão daquilo que está me atrapalhando na minha caminhada. O que atrapalhava a caminhada daquele moço, irmãos, era o coração preso nas riquezas. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não tenho riquezas desse mundo, mas talvez o meu orgulho está te atrapalhando. Talvez você tenha que renunciar o seu jeito de ser, a sua maneira de agir, o tipo de relacionamento que você tem dentro de casa. Você é um nato conhecedor, você é alguém que conhece tudo, mas você é alguém que não consegue viver, porque tem que haver renúncia. A Bíblia diz, irmãos, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esteja preparado para muitas vezes você ouvir de Deus coisas que você não imaginava. Ele pensava que Jesus ia apoiar, e Jesus não deixou de amar, porque ele guardava os mandamentos. Mas Jesus teve que mostrar para ele, olha, te falta uma coisa, te falta atitude, te falta decisão, te falta renúncia. Muitos irmãos querem ouvir aquilo que elas acham conveniente. Ele queria ouvir de Jesus. Jesus dissesse para ele, olha, não te falta nada, você guarda o mandamento. Não te falta nada, porque você guarda isso desde a mocidade. Não foi isso que Jesus falou. Jesus confrontou, irmãos, tudo aquilo que ele estava falando. Não confrontou desistindo dele, mas confrontou, querendo trazer mudança para ele, querendo trazer a realidade do que era viver um mandamento de Deus. Deus está te falando nessa noite, meu irmão, seja submisso. Talvez você não é uma pessoa submissa, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa que tem tido dificuldade. Eu estou mandando dizer isso para você ou para alguém nessa noite que está me ouvindo, que você tem que ser perdoador, você tem que ser humilde, você tem que ser um praticante da palavra. Irmãos, eu tenho visto isso na palavra. Todo aquele que é submisso a Deus, o poder de Deus se manifesta na vida dele. E quando eu falo poder de Deus, irmãos, eu não estou falando de níveis apenas de cura, níveis apenas de prosperidade, níveis apenas de portas abertas, mas eu estou falando de níveis, irmãos, de caráter. Pessoa que às vezes está passando momentos difíceis financeiros, mas por ela ser submissa, por ela ser uma perdoadora, por ela ser humilde, por ela ser praticante da palavra, o Senhor, ele honra ela de uma maneira gloriosa. Quantos irmãos estão esperando tantos acontecimentos, com grandes coisas de Deus, quando pequenas coisas você não valoriza? Quantos estão esperando grandes manifestações de poder por esses dias, grandes manifestações de glória? Mas eu quero ensinar uma coisa para você. A primeira maior manifestação de Deus tem que ser no seu caráter, tem que ser na sua atitude. Se você for uma pessoa capaz de perdoar alguém, oh irmão, se prepare, porque a glória de Deus vai ser vista na sua vida. Muitos não sabem, irmãos, mas quando eu perdoo, ali começa algo grande na minha vida, através de atitudes que o Senhor manda a gente fazer, e a gente acha que não pode, porque é difícil perdoar, é difícil ser submisso, é difícil vencer o orgulho. Mas, irmãos, são pontos que quando a gente vence, a glória de Deus começa a se manifestar. Quando você perdoa alguém, você sara alguém. Quando você é submisso, aquele que Deus manda você ser submisso, as coisas começam a acontecer. Meu irmão, nunca deixe o seu conhecimento humano, nunca deixe as suas atitudes, as suas vontades serem o que quererem ser maior do que a palavra diz. Quando a gente quer que as coisas aconteçam além do que a palavra diz, irmãos, nós não damos certo, as bênçãos não chegam, resultados não vêm do coração de Deus, resultados vêm às vezes de consequências de atitudes que nós tomamos sem pensar. A Bíblia diz, irmãos, que ele queria servir o Senhor, esse moço, mas ele tinha um coração dividido. Ele buscava o reino dele em primeiro lugar. Ele queria o reino dele, a vontade dele, a maneira dele de ver, a maneira de pensar, a maneira de agir. Meu irmão, Deus está nos ensinando nessa noite, se você quer ser um abençoado, você precisa se render àquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra ensina. Por mais intelectual que um homem seja, que alguém seja, é a palavra
vida e que traz vida. Mas esse moço, irmãos, ele queria o reino dele. O reino dele estava em primeiro lugar. Eu quero declarar para você nessa noite: deixa Deus reinar na sua vida. Mateus 6,33 diz: mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Irmãos, as coisas obedecem a Deus quando estamos vivendo no reino dele. A natureza obedece, as circunstâncias se dobram. Há um poder glorioso que é liberado quando eu obedeço o reino dele em primeiro lugar. O coração dele estava nas riquezas. O que ele achava que era certo estava nos sentimentos dele. E a Bíblia diz que Jesus então confronta tudo aquilo que ele estava vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus está te confrontando agora, deixa Deus reinar, meu irmão. Deixa Deus reinar dentro da sua casa. Deixa Deus reinar dentro do seu trabalho. Deixa Deus reinar dentro das suas decisões. Você sabe o que significa Deus reinar? Ele dá direção, Ele falar com você. Muitas vezes queremos que Deus faça as coisas concordando da maneira que nós achamos. E muitas vezes o grande milagre na sua vida vai começar a acontecer quando Deus falar e você ouvir o que Deus está falando. Um grande milagre aconteceria, irmãos, na vida daquele moço. Talvez coisas gloriosíssimas viessem para a vida dele quando ele abrisse mão daquilo tudo. E a Bíblia diz que Deus tocou justamente aonde estava o coração dele, aonde ele tinha um porto seguro. Por isso ele queria o reino dele. Esse moço queria o reino dele. Quando o Senhor disse: vai, vende tudo que você tem, é porque o Senhor queria ser o teu provedor para ele. Deus não queria a pobreza dele, Deus não queria a derrota dele. Deus queria que ele reconhecesse o senhorio de Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus quer tornar alguém um servo, um discípulo, Deus começa a mexer em áreas da vida dessa pessoa para trabalhar. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Deus o chamou, e o alvo de Abraão era ter um filho dele de Sara. E Abraão lutou muito por isso, deu muitos anos de oração, muito tempo, está lá na Bíblia, em Gênesis. E a Bíblia diz que quando Isaac nasce, irmãos, depois de muito tempo de perseverança, tempos de promessa, tempos árduos, o menino nasce. E quando o menino nasce, aquilo para Abraão, para Sara, foi uma realização que tranquilizou o coração deles. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus depois pede o filho a Abraão. Jesus está justamente ali naquilo que Abraão idealizou a vida inteira, sonhou a vida inteira, e fala: me dá o teu filho agora, Abraão. Aí você fala: pastor, por que isso? Irmãos, Deus queria que Abraão fosse completamente dependente de Deus, com bênção ou sem bênção. Antes do filho nascer, Abraão era muito dependente. O filho nasceu, Deus agora entra em outra etapa com ele. Deus queria saber se Abraão ia continuar dependente de Deus. Irmãos, quantas vezes a gente muda com Deus, a gente está esperando em Deus, está confiando em Deus, e a gente está ali firme e forte. Deus está vendo a sua fidelidade, Ele te abençoa, e chega o tempo do seu sonho, como chegou para Abraão. E Deus começa a mexer um pouco ali para ver como é que você está. E quantos mudam com Deus nesse período? Abraão não mudou com Deus, o jovem rico mudou. Abraão foi capaz de oferecer um filho e Deus o deu de volta. Aprenda esse princípio: sempre que você dá algo para Deus, Ele te restitui. Deus é um Deus de restituição. Deus não vai deixar você envergonhado, Deus não vai abandonar você. Era isso que Deus queria fazer com aquele jovem rico. Deus queria desapegá-lo de tudo aquilo que para ele era um ponto seguro nesse mundo. As riquezas, as propriedades que ele tinha, era o que o segurava, era o que o sustentava. Era muito fácil ele dizer que guardava mandamentos, porque estava tudo bem na vida dele, estava tudo tranquilo, tudo abençoado. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor queria ensinar a ele um princípio de dependência, um princípio de que Deus era a maior riqueza, mas ele tinha que ter um coração dividido. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento que Deus fala com ele, ele sai triste e não volta mais. O Senhor está mandando dizer para você nessa noite: deixa Deus reinar no seu coração. Talvez você está se preocupando com tantas coisas, você não sabe o dia de amanhã. Está se preocupando com tanta coisa, e a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu tenho certeza: que meu nome está escrito no livro da vida, o seu nome também. É isso que importa. Eu sei que há as preocupações humanas, mas eu quero te
ensinar nessa noite, não deixe as preocupações humanas tirar a sua paz, tirar a sua estabilidade espiritual com Deus. Quantos irmãos entram em desespero? Quantos abaixam a cabeça e saem tristes como esse jovem, porque alguma coisa está indo de contrário, alguma coisa está acontecendo como você não, do jeito que você não queria. Você está pensando de um jeito, Deus está falando de outro. Você está planejando uma coisa, mas está vindo não de Deus. Você está planejando alguma coisa, mas Deus está dizendo, olha, não é dessa maneira, não é dessa forma. E quantas vezes, irmãos, estamos como esse jovem, não estamos prontos para sermos confrontados por Deus. A Bíblia diz que Jesus confrontou esse moço. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender em confrontos é saber administrar o não de Deus. Eu estou pregando para você, mas eu já passei por isso. Quantas vezes o não de Deus é tão difícil. Você se alegra, você sonha, você determina, você prepara, está tudo dando certo, de repente vem aquele não para você. E aquele não, às vezes, joga tudo por terra. E eu quero ensinar uma coisa para você, muitas vezes o não de Deus é para desconstruir coisas na sua vida que precisam cair por terra. Deus precisa desconstruir muitas coisas, irmãos, que nós construímos, da nossa maneira, do nosso jeito. E o não de Deus muitas vezes vem para isso. Olha, não é isso, não é desse jeito, não é dessa forma. Esse moço construiu uma vida de riqueza, de bênção, nem por isso. Mas a visão de Deus com ele era de outra forma. Ô irmão, que você possa perguntar a Deus, Senhor, é isso que tu tens para mim? Que você possa administrar o não de Deus para você, meu irmão. Muitas vezes você tem razão, muitas vezes você está certo na visão humana, muitas vezes você diz tudo como manda o figurino, mas o jeito de Deus muitas vezes é diferente do nosso jeito. E a tua palavra diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Amém? Então aprenda a ouvir não de Deus. O não de Deus não é para tirar você da igreja. O não de Deus não é para envergonhar você. O não de Deus não quer dizer que tudo acabou. O não de Deus quer dizer que Ele vai começar algo novo. Aprenda esse princípio. Não faça tal coisa, você não vai ver que você tem. Era um confronto muito difícil. Abrir mão daquilo tudo não dá para entender. Mas em um momento que eu obedecer à vontade de Deus, as coisas vão mudar. Mesmo esse jovem servindo a Deus pelos mandamentos, como ele guardava, ele precisava de libertação. Libertação do ego, libertação dele mesmo. E eu quero te perguntar uma coisa nessa noite: que área da tua vida ainda te faz chorar quando o Senhor te pede algo? Que área da tua vida está difícil porque Deus está te pedindo alguma coisa? Deus talvez te pediu que perdoasse alguém, mas o seu orgulho não deixa. Começa a ver aqueles sentimentos: olha, eu vou passar vergonha, eu não fiz nada. A gente começa com justificativa. Oh, meu irmão, renunciar é abrir mão. Renunciar é fazer do jeito que Deus quer. Que situação tem te prendido para que você nunca progrida espiritualmente? Talvez você não está crescendo, está sempre a mesma coisa, porque você não fez o que Deus mandou. Aquele jovem rico abaixou a cabeça e foi embora da mesma maneira. Não se menciona mais dele depois daquele capítulo. Não se fala mais nada porque ele terminou a conversa ali. Ele entendeu ali que não tinha, que ele não queria mudança. Quantos querem que as coisas mudem, mas não querem ser mudados? Quantos querem ser tratados, irmãos, como diamantes, mas não querem ser lapidados? Querem um tratamento 100% de Deus, querem que tudo dê certo, querem que tudo mude. Mas Deus está mandando eu te dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: deixa Deus mudar você. Aleluia! Quando Deus mudar você, as coisas ao redor vão mudar, porque a unção do Senhor está sobre você, a graça do Senhor está sobre você. Aleluia! Talvez, meu irmão, você não está progredindo, você não está crescendo. Você vê que o diálogo com aquele moço terminou ali. Deus poderia ter feito muita coisa com ele, mas ele pôs fim. Irmão, aprenda isso. Muitas vezes nós questionamos a Deus, nós reclamamos com Deus,
mas somos nós que colocamos o fim, um ponto final na situação. Aquele jovem não fez o que Deus mandou, e o Senhor já disse: olha, dificilmente herdará o reino dos céus, por causa da consequência de não ouvir o que Deus falou. Talvez você não seja um jovem de riquezas como ele é, talvez você não tenha bens materiais, mas você tem alguma coisa aí que precisa ser rendida a Cristo hoje. Talvez tenha alguma coisa aí, meu irmão, minha irmã, que você tem que entregar nas mãos do Senhor para ver mudança. E é difícil, o que Deus pediu a ele não foi fácil. Para Abraão entregar o filho não foi um pedido fácil, porque aquilo ali custaria um sacrifício, custaria uma renúncia, e não vai ser fácil para você, mas se você obedecer, o Senhor vai te honrar. Abraão não morreu, Isaac não morreu, e o jovem rico, irmãos, a história dele acabou. Ele continuou com a riqueza terrena, mas perdeu a riqueza espiritual. De que adiantava tanta riqueza terrena? Essa maior riqueza estava ali diante dele, que era o Senhor e a vida eterna. Aqueles mandamentos que ele disse que guardava tanto, não eram vistos cumprimento na vida dele. Ele achou que ele apenas conhecendo e falando seria o suficiente, irmão. O Senhor disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu fiz milagre em teu nome, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu fui ao culto todo dia, Senhor, eu dizimei, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que dizeis que me amavam, mas na hora do cumprimento da palavra não condiziam com aquilo que eu estava falando. Ô meu irmão, que você não seja pego de surpresa, que você não seja pego desprevenido, achando que você fez tudo e não adiantou nada. Deus está te avisando. Abre mão hoje, procura aquela pessoa, volte atrás, conserta aquele relacionamento. É tão bom quando a gente é submissa, é tão bom quando a gente paga o preço. Eu costumo dizer, irmãos, que quando Jesus liberou o perdão na cruz, ele não fez nada. Jesus não pecou, Jesus não errou, ele foi santo, teve uma vida terrena, digna, santa, ele não tinha pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele ofereceu perdão na cruz, quando ele ofereceu, ele curou aqueles que o aceitaram. Havia o poder naquela atitude dele. Eu costumo dizer nas minhas pregações: há poder em atitudes de amor, há poder em atitudes de perdão, há poder em atitude de renúncia. Agora, esse poder só é visto quando eu faço a minha parte, quando eu ajo, quando eu vou, quando eu obedeço, quando você se coloca na posição que Deus quer, o resto ele faz. Jesus, mesmo morrendo na cruz, ele olha para o plano, ali em volta, ele olha para o céu, ele nem olhou para as pessoas, ele olhou para o céu, para o Pai: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus olha para o Pai e pede misericórdia por aqueles que estavam diante dele, mas ele ofereceu o perdão. Ele tomou a atitude, ele fez primeiro. Quantas vezes você está esperando dos outros e você não faz? Quantas vezes você tem um entendimento que é o outro que tem que fazer, e você fica ali no lado do julgamento, no lado do que eu não errei, do lado do que eu estou certo, eu tenho a razão, eu estou cheio de razão. E às vezes, irmão, as coisas não mudam. Para Jesus alcançar a unidade, ele ofereceu o perdão. Para você conquistar coisas em Deus, você tem que tomar atitudes. Abraão ofereceu o filho. O jovem rico não foi capaz de oferecer aquilo que Deus pediu a ele. O que Deus está te pedindo nessa noite? O Espírito Santo vai colocar dentro do seu coração agora tudo aquilo que ele está te pedindo. Eu estava em casa orando, eu falei: Senhor, por que você não me deu uma palavra para falar de pragas nos últimos dias? Por que você não me deu uma palavra? Eu questionei isso. Para falar de arrependimento, de oração por causa da pandemia. E o Espírito Santo me disse: não, é essa palavra. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que essa palavra é para você. Se Deus está te dando essa palavra, é porque tem algo para mudar. Aquele jovem nunca pensou que aquele diálogo ali ia terminar daquela maneira. Ele imaginava tudo, menos que Jesus fosse pedir aquilo, menos que Jesus fosse falar: vai em frente que você tem. Ele esperava o elogio porque ele guardava mandamentos. Ele esperava que Jesus fosse assim o exaltar, porque ele estava ali dentro da palavra, ele estava guardando a palavra. Mas ele precisava viver a palavra. O Senhor disse em outro capítulo:
aqui que te falta uma coisa. Meu irmão, que o Espírito Santo te diga o que está faltando para você nesse momento. Que o Espírito Santo possa te dizer o que está faltando aí para Deus mudar seu coração, para Deus mudar essa situação que tem sido difícil para você, que tem sido dolorido. Mas o Espírito Santo sabe o que você precisa. Ele conhecia a letra, mas o coração estava preso a seu ponto de vista. Ele conhecia a letra, ele conhecia os mandamentos, mas aquilo ali não estava fazendo diferença, porque Jesus queria ver fruto. A Bíblia diz que Jesus passou em certo lugar, encontrou uma figueira, e quando olhou, procurou figos, ele não achou fruto, porque não era nem tempo de frutos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, no servo de Deus, Deus sempre vai procurar fruto em você. Não existe um dia você está bem com Deus, outro dia você está longe de Deus. Ele quer achar fruto em você sempre. Ele quer achar em você quebrantamento, mudança, transformação. Ele quer achar em você um coração submisso sempre. Sabe, irmãos, quantos têm se frustrado, desanimado, saem até da igreja, porque a palavra de Deus confronta princípios errôneos. O que aconteceu ali foi puro confronto. Jesus tinha que confrontar princípios errados, atitudes erradas, mesmo ele dizendo que guardava mandamentos. Não importa que você tenha 30 anos de igreja, 20 anos, Jesus vai sempre confrontar coisas da sua vida, porque às vezes, irmãos, muitos dizem assim: olha, eu conheço a Bíblia toda, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, né? Acham que o fato de ter lido a Bíblia toda, de ter anos de igreja, ela não precisa mais aprender. O bom discípulo, ele aprende todo dia. Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu aprendo de Cristo, eu sofro menos. Quando eu aprendo de Cristo, eu encontro força. Eu não estou dizendo que você não vai ter aflições nesse mundo, porque no mundo tereis aflições, mas a palavra de Deus, ela te dá força. Ela te dá força quando as forças humanas acabam. Ela te dá vigor quando o vigor humano acaba. A unção do Espírito Santo sustenta você, mas se deixe confrontar por aquilo que Deus tem para a sua vida. A grande tristeza desse jovem foi que ele não conseguiu adaptar Jesus ao jeito, ao modo de vida que ele levava. Deus não vai se adaptar a você. Deus nunca vai fazer aquilo que você quer. Tem que ser feita a vontade de Deus. Primeiro lugar, a vontade dele. Primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que você possa nessa noite, meu irmão, abrir seu coração. Que você possa nessa noite estar pronto para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Talvez Deus tenha falado com você e você está fugindo, você está deixando para depois. Talvez Deus já falou com você por esses dias, Deus está dizendo isso para alguém, mas você deixou passar. Você falou: depois eu faço, depois eu vejo isso. Quanto mais você deixa para depois, mais as consequências se fortalecerão difíceis contra a sua vida. Quanto mais você deixar para depois, mais as lutas virão. O que você tem que fazer, obedeça, e o Senhor será contigo. Que nessa noite o Espírito Santo possa fortalecer você. Que nessa noite o Espírito Santo possa renovar você. Que nesse culto online você possa guardar no seu coração que Deus teve algo para você nessa noite. Que se Ele trouxe essa palavra, porque você precisa ouvir. Quantas vezes eu preparo textos, eu oro, eu pergunto, e o Senhor diz: olha, isso aqui que eu quero falar. Dizem que em certo congresso de pastores, havia muitos pastores de nome, fizeram um congresso ali para pastores renomados, e aquela sala, aquele local tinha ali para cerca de 200 pastores, e Deus escolheu alguém que pregasse. E quando chegou a hora daquele pregador ministrar a palavra, o Senhor disse para ele assim: olha, prega arrependimento e faz apelo. E aquele pregador olhou e falou assim: mas Senhor, só tem pastores, só tem aqui mestres, como que eu vou pregar arrependimento para esses homens? E ele pensou: meu Deus, por que tu não deu uma palavra a nível pastoral, a nível profético, enfim? Mas irmão, aquele pastor foi sábio, ele fez o que ele mandou, ele pregou a palavra. Ele fez apelo e mandou que a pessoa viesse à frente. Os pastores um olhando para o outro, não entendendo nada. Meu Deus, o que é isso? Será que ele não entendeu o que é o congresso? Olha como é que nós somos, irmãos. Quantas vezes Deus confronta aquilo que achamos que tem que ser do nosso jeito?
E a Bíblia diz que ele falou: olha, quem quer aceitar Jesus nessa noite? E os pastores, os líderes olhavam um para o outro, ninguém aceitava. E disse que de repente, o mordomo, aquele que estava ali servindo a água, veio à frente, levantou a mão e aceitou Jesus naquele congresso. Conclusão: a honra daquele congresso foi uma vida salva. Quantas vezes você planeja tanta coisa? O maior plano de Deus, irmão, é ganhar uma alma. Jesus queria ganhar aquela alma naquele dia daquele moço, apesar de ele dizer que conhecia, e aquele moço negou, fechou o coração. Nunca deixe nada impedir você de o Senhor conquistar você a cada dia. Eu sei que seu nome está escrito no livro da vida, mas Deus precisa conquistar o seu tempo de oração. Deus precisa conquistar a sua vida com Ele, o seu amor a Ele. Porque quantos irmãos o amor tem esfriado? Pessoas que serviam a Deus anos e anos e anos, por uma decepção a igreja largou o Senhor, por uma decepção com homens largaram o Senhor, deixaram o Senhor por coisas dessa vida. Esse moço deixou de servir a Deus por causa de riqueza. O que está impedindo você de servir a Deus? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e refletir sobre o confronto, refletir sobre a entrega, refletir sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sobre obedecer a voz de comando do Senhor, sobre andar em humildade, simplicidade, quebrantamento. Então o Senhor vai cumprir na sua vida o que Ele tem para você. Não vai ser do seu jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te cubra com o sangue de Jesus. Eu quero agora orar por você. Levante as suas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse período de palavra. Meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez nessa noite. Nos ensina, Senhor, a aceitar confronto, a ser quebrantado. Oh, meu Deus, que adianta tantas convicções, tantas razões, se essas razões e convicções não são aquilo que Deus tem para a minha vida. Que em nome de Jesus caia por terra agora todo sentimento contrário, que caia por terra agora toda palavra contrária, que esse teu filho, Pai, busque o teu reino em primeiro lugar, que essa mulher que está me ouvindo nesse momento possa pedir perdão ao marido, que esse marido possa pedir perdão à sua esposa, que esse filho se reconcilie com seus pais, porque, Senhor, aquilo que tu nos pede muitas vezes é para trazer mudança, é para trazer transformação. E às vezes endurecemos, Senhor, mas nós se colocamos agora. Eu me uno aqui com o teu povo, nos perdoa a dureza de coração, nos perdoa, Senhor, as dificuldades que temos de obedecer muitas vezes aquilo que tu queres. Que saia agora todo sentimento humano, que saia agora todo medo, toda barreira, tudo aquilo que está impedindo o meu crescimento e o crescimento do teu povo. Senhor, toca agora nessa pessoa que está enferma, nessa pessoa que está sentindo dores, nessa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que está dizendo: Senhor, me socorre. Talvez o que está causando dor nessa pessoa é o orgulho, talvez o que está causando angústia é a falta de perdão. Senhor, a dor causada pela dureza e do coração, a dor causada pela cegueira espiritual, a dor causada pelo desânimo, o Senhor vai curando agora. Pai, eu sei que muitas enfermidades são consequências de dureza de coração. Oh, meu Deus, perdoa agora os nossos pecados e abençoa o teu povo. Eu declaro, meu Deus, um restante de noite na tua presença, Senhor, em uma semana de vitória. Poupa-nos dessa pandemia, poupa o teu povo, poupa, Senhor, os que têm buscado a tua face, e traz arrependimento àqueles que estão longe. Eu assim abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria nesse momento fazer um apelo a você. Nós somos uma igreja, um ministério de novo. Você principalmente é membro dessa igreja. Nesse momento é o momento da oferta, meu irmão. Está aí a conta da igreja, para que se haja mantimento na casa do Senhor, que você possa sentir no seu coração agora e abençoar, porque a igreja tem despesas, a igreja precisa ser mantida. Nesse momento aqui nesse culto online, nós estamos aqui com luzes acesas, enfim, com algumas instrumentos ligados, e tudo isso, irmão, gera custo, tudo isso é dispendioso, que você possa sentir no seu coração e abençoar a casa do Senhor.
nós temos um aluguel, nós temos contas. Você que está sendo tocado nesse momento a nos abençoar, nós somos uma igreja rica nessa terra, somos ricos em Cristo. Mas a Bíblia diz, porque haja mantimento na minha casa, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Está aí o número da conta, Caixa Econômica Federal, que você possa abençoar, não pedimos dinheiro, mas apenas cumprirmos o que a palavra diz, para dizimarmos e ofertarmos na casa do Senhor. E você se sinta tocado pelo poder do Espírito Santo, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus comigo. Você que está em casa nesse momento, com a sua família, talvez você esteja sozinho, eu quero declarar sobre você, minha irmã Vitória. Eu vou orar junto com você e vou terminar esse culto, mas na certeza de que Deus está agindo a seu favor, na certeza de que essa palavra não voltará vazia, ela há de suprir, ela há de cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós entregamos a cada um nesse momento, essa família, essa irmã, esse irmão. Jesus, cobre com teu sangue, que a tua paz, a tua graça, o teu poder seja derramado. Estamos alegres, Senhor, porque tu és a nossa esperança. Nada nos separará do amor de Cristo, nada nos tocará. Estamos debaixo da tua palavra, debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Senhor, que essa semana seja uma semana de milagre, de vitória. Mesmo, Senhor, em casa, esperança. Tu és a nossa força, tu és a nossa alegria. Pai, que teu povo tenha uma noite tranquila e uma semana abençoada. Não deixa faltar o pão nessa casa, não deixa faltar o dinheiro, não deixa faltar o alimento, a provisão. Supre, Senhor, essa família que está com dificuldade financeira, essa família que está com dificuldade, em nome de Jesus, eu profetizo um tempo de milagre, eu profetizo um tempo de mudança, Senhor, em nome de Jesus. Que agora o grande amor de Deus Pai, a graça gloriosa de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.